pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de física, na qual hoje vamos falar sobre a lei de Faraday e a lei de Lentz, as quais se completam de uma certa forma. Como vimos nas aulas passadas, a presença de uma corrente elétrica num fio, numa espira ou no solenoide cria um campo magnético. Mas será que o oposto também é verdade? Será que a presença de um campo magnético cria corrente elétrica? E quais seriam as implicações disso, certo? Mas antes disso, vamos conversar sobre fluxos de campo magnético. O que é isso? Fluxo de campo magnético. Então, se a gente pegar uma determinada área, a quantidade de linhas de campo magnético que passam pela superfície dessa área que a gente delimitou vai ser o nosso fluxo magnético. Então, quais fatores vão interferir, vão estar diretamente relacionados com o nosso fluxo magnético? Vai ser a intensidade do campo magnético, Lembrem que quando a gente pega um ímã, nas regiões mais próximas aos polos, as linhas eram muito mais próximas, Então, se a gente tem um lugar que as linhas são bem mais próximas, quer dizer que a gente consegue passar muito mais linhas nessa área determinada. Enquanto que se for um lugar onde a intensidade é menor, as linhas vão estar mais espaçadas, sendo que no final a gente vai ter uma menor quantidade de linhas, de campo magnético passando por essa superfície. Outro detalhe, a área de secção, dependendo, se a gente considerar uma área zona, vai passar muito mais linhas de campo magnético do que se a gente for pegar uma areazinha, correto? E por fim, o ângulo entre a superfície e sua respectiva reta normal. Então, se a gente pegar uma superfície e considerar uma reta normal, aquela que faz 90 graus, dependendo da angulação, se a gente começar a fazer uma angulação, vai começar a passar menos linhas. Então, se a gente for pegar essa área aí, determinada por S minúsculo, se a gente começar a deitar, repare que vai chegar até um momento em que nem vai estar passando mais linha, porque ele vai estar paralelo às linhas de campo magnético. E assim vai. Quando tiver 90 graus, certo? Vai ter uma maior passagem. Então, o cálculo da intensidade do fluxo magnético, a gente tem campo magnético vezes área vezes cosseno de θ, que é entre esse ângulo entre a superfície e sua respectiva reta normal, sendo que no sistema internacional o valor do fluxo do campo magnético é dado em Weber, tá? Em homenagem a um cientista que contribuiu para esse conhecimento. E aí a letra é WB, tá? Se vocês colocarem só W, a gente tá falando de watt. E aí, vamos dar início a entender o que é indução eletromagnética. Faraday, ele realizou 2 experimentos. Primeiro, o que ele fez? Ele tinha uma espira, com um amperímetro acoplado, ou seja, aquele medidor de corrente elétrica. Só tinha uma espira, é só um metal em forma de círculo. E aí ele viu que se ele movimentava, o ímã para frente e para trás passando por esse círculo, acontecia que no amperímetro mostrava a presença de corrente elétrica, sendo que essa espira não estava ligada a nenhum gerador, entende? E aí, pelo fato de passar o ímã, dentro dessa espira, aparecia corrente elétrica. Isso deixou instigado. E aí ele realizou um outro experimento. O que ele fez? Com 2 solenoides, sendo que um tinha uma chave, e a presença de uma pilha, um gerador. Então, se ele fechava a chave, fechava aquele circuito, ele ia ter uma espira no qual estava passando uma corrente, mas ele conseguia controlar isso através da chave. E um outro solenoide não tinha nada, só tinha um amperímetro, certo? Então não tinha corrente passando, não tinha como colocar a corrente passando. Aí o que ele percebeu, Que ao fechar a chave do solenoide que estava ligado à pilha, surgia um campo magnético no solenoide e no amperímetro observava-se então a presença de corrente magnética.
Ou seja, ele fechando a chave de um dos solenoides, né? Aparecia corrente elétrica no outro. Muito louco isso. Só que esse surgimento de campo magnético, né, somente ocorria no momento que fechava a chave, sabe? No momento que estabiliza, né, o campo magnético, a corrente sumia. E aí, uma outra observação que ele fez é que o amperímetro mostrava uma corrente alternada. Como assim? Uma hora essa corrente ia em um sentido e outra hora ela ia em outro sentido. Então, isso daí ele não conseguiu desvendar para qual sentido a corrente ia, que vai ser a lei de Lenz que vai explicar isso. Além disso, uma outra observação foi que havia uma criação de uma diferença de potencial, né? Se está tendo corrente, tem que ter uma diferença de potencial. Então, analisando a fórmula do fluxo magnético, para a gente variar o fluxo do campo magnético, a gente tem que alterar aquelas variáveis, né? Campo magnético, área e o cosseno, que é a angulação. Como assim? Eu não sei se ficou muito claro, mas o que acontece? Percebam que quando ele fala que somente havia corrente elétrica quando surgia o campo magnético, o que isso quer dizer? A corrente elétrica só existe na variação desse fluxo, entende? Quando estabiliza, quando a diferença entre o fluxo inicial e o fluxo final é igual a zero, ou seja, estabilizou, a gente não está tendo essa corrente elétrica. Então, é só diante da variação do fluxo magnético. Então, a gente precisa alterar essas variáveis do fluxo magnético para ter uma indução eletromagnética. E aí, para a gente calcular a variação do fluxo, né, vai ser então para a gente calcular a força eletromotriz induzida, né, ou seja, o DDP que é criado no outro solenoide que não tinha pilha, vai ser então a variação do fluxo magnético pelo intervalo de tempo, certo? Lembre que, como se trata de uma força eletromotriz, ou seja, de um DDP, tem aquela fórmula, né, do URI, da eletrodinâmica, que o DDP é igual a resistência vezes corrente elétrica. Então a gente acaba até conseguindo igualar, entende? Aqui é o FEM, que é o DDP, a gente consegue igualar com a fórmula do URI, dependendo do exercício que ele dá pra gente. Então, vamos praticar um pouco isso. Durante o intervalo de tempo de 2 segundos, ocorre a variação do fluxo magnético de 5 Weber sobre o condutor de resistência elétrica a 0,1 ohm. A corrente elétrica que atravessa o condutor é igual a... Então, a gente tem o FEM que é criado, né, com essa indução eletromagnética. A gente consegue igualar, né, que a variação do fluxo pelo tempo é igual a resistência vezes corrente elétrica. Ele quer saber a corrente elétrica. A variação do fluxo, então, foi 5 Webers. O tempo foi 2 segundos. Isso vai ser igual a resistência vezes corrente elétrica. A resistência a gente tem que é 0,1. Então, se a gente dividir o 5 por 2, fica 2,5 é igual a 0,1 corrente. Passando o 0,1 dividindo, a gente tem que a corrente elétrica, nesse caso, ela vale 25 amperes. De acordo com a lei de Faraday, a variação do fluxo magnético através de um condutor é capaz de produzir o quê? Quando a gente está variando o fluxo magnético, o que ele viu? Tinha um amperímetro, ou seja, ele viu a presença, então, de uma corrente elétrica, como também essa variação, né, levava à formação ali de um FEM induzido. Então, lendo as alternativas, resistência elétrica, variação do fluxo cria resistência elétrica? Não. Variação de temperatura, a gente não comentou sobre isso.
Dilatação térmica? Não. B. Uma força eletromotriz induzida? Sim, foi o que a gente viu nessa aula. Agora, falando um pouco da lei de Lenz, né? Lembra que quando ele constatou, né, nos experimentos, quando o Faraday viu que a corrente era alternada, ele não conseguiu explicar por quê. Tinha hora que a corrente estava indo para a direita, tinha hora que ela ia para a esquerda, e aí que vem a lei de Lenz. Que o que ele diz, né, que a corrente elétrica induzida em um circuito, ela possui um sentido de tal forma que o campo magnético, né, que ela cria, tende a contrariar a variação do fluxo magnético que originou. Ou seja, ela é do contra. Como assim? Aquela frase é muito confusa, mas vamos pensar. Tem duas situações, certo? A situação em que a gente tem um campo ali magnético azul e o outro que é a situação em que está em verde, beleza? Pegando os que estão de cima, então. A gente tem ali uma espira circular e nela a gente não tem nada, certo? E com a aproximação, né, do nosso ímã, o que vai acontecer? Repare que é uma aproximação, já que o vetor velocidade está indo na direção da espira. Com ela se aproximando, se a gente fizer a regra da mão direita, a gente vai ver o sentido dessa corrente elétrica. Esse sentido da corrente elétrica vai ser de tal forma que o campo magnético que vai ser criado, né, dentro dessa espira, ele vai ser contrário, entendem? Então, a gente tem ali o ímã se aproximando com o seu campo magnético. Com a aproximação, né, do ímã, o que vai acontecer? Vai haver uma variação dessas linhas de campo magnético, né? A quantidade de linhas de campo magnético que estão passando aqui dentro. Concordo? Já que vai estar mais intenso aqui o campo magnético. Ou seja, com essa variação, a gente cria uma variação de fluxo, né, de linhas de campo. E com essa variação de fluxo de linha de campo, cria uma corrente elétrica em roxo. Com a criação da corrente elétrica, ela vai ser de tal forma que o campo magnético que está sendo criado dentro dessa espira vai ser de forma que volte para o equilíbrio, entende? Ele vai criar de tal forma que aqui, ó, ele criou um norte magnético aqui e um sul magnético aqui. Então é como se ele falasse, pô, não chega muito próximo a ímã, entende? Pra dar essa repelida, porque fica aqui norte com norte. Já no sentido contrário, o nosso ímã está se afastando, correto? E aí, com o afastamento, tá havendo aqui a variação do fluxo magnético. Com a variação do fluxo magnético, a gente tem, então, a indução eletromagnética, criando nessa espira, então, uma corrente elétrica, de tal forma que essa corrente vai estar no sentido que vai criar um campo magnético aqui dentro, que vai entrar se colocar em equilíbrio. Então, ele vai criar um sul magnético desse lado para que esse ímã não vá embora, entende? Então, ele não quer nem que se aproxima, nem que chegue muito. E aí vai estar sempre desse jeito. Então, quando aumenta o fluxo do campo magnético, ou seja, ele está se aproximando, o ímã ali da espira, a corrente vai estar no sentido para criar um campo magnético que reduz esse fluxo. Já quando reduz o fluxo do campo magnético, ou seja, o ímã se afastando, cria-se um campo que aumenta esse fluxo, certo? E aqui fica um pouco mais claro, eu trouxe outras situações. Então, ele está se aproximando de tal forma que aqui, nessa espira, vai ser criado um polo norte magnético nesse sentido aqui mais próximo do ímã, para impedir, né, esse aumento de fluxo. Aqui, o ímã está se afastando, então vai criar um norte magnético aqui desse lado mais próximo do ímã para que ele não vá embora. Aqui,
ele está se afastando, de forma que vai ser criado um som magnético aqui para que compense, entende? É como se essa criação, né, do campo magnético dentro dessa espira vai ser de tal forma que é para equilibrar, para esse imã não ir embora e manter as coisas, certo? E como esse daqui é muito mais teórico, ou seja, não tem fórmulas. E era isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a